A paz, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui pastor Wesley, estou passando aqui, irmãos, em Liana, Belém, né? Liana, Belém está para esse lado de cá, um bairro bem distante de Canavieiras. Tá vendo? O clima é esse aqui, de roça, que vocês estão vendo um gadozinho aqui, tá vendo? Deixei a bicicletazinha aqui e vou caminhando até ali para que a gente possa estar falando de um assunto muito importante, né? De um tema muito importante aqui. Já faz dias que eu não gravo um vídeo falando sobre isso. E hoje eu senti uma atmosfera diferente, algo de Deus, justamente para poder gravar a respeito desse tema, né? Muito importante. Nós vamos falar, irmãos, sobre os três pilares. Os três pilares para uma libertação no trabalho de missões. Os três pilares muito importantes que todo evangelista, todo missionário, ele deve saber, né, e ter isso como estilo de vida nos trabalhos missionários, tá bom? São três pilares muito importantes para que esse trabalho aconteça. Eu creio que os irmãos já sabem disso, mas é bom ressaltar, tem muitas pessoas aí que ainda não sabe muito a esse respeito e não entende muito sobre esses três pilares, né? E então vamos falar sobre isso agora. Os três pilares. O primeiro pilar, irmãos, é um pilar muito importante, né? É de suma importância. E qual é? O primeiro pilar para libertações em missão se chama oração, né? Oração. A oração, irmãos, ela é muito importante para os nossos trabalhos de missões, para os nossos trabalhos evangelísticos, né? Eu já citei bases aqui, bases bíblicas falando sobre isso. Inclusive estamos até vivendo lá na igreja nesses últimos dias este texto que se encontra no livro, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 31, né? Aquela passagem que fala da libertação do carcereiro, né? E Paulo e Silas sendo liberados da prisão. Então, olha que algo interessante. O texto, ele vai dizer que Paulo e Silas eles estavam indo em direção aonde eles iam de costume, né? Onde eles estavam acostumadamente ir, que era o templo do Senhor. E o que eles estavam fazendo lá? O que eles foram fazer lá? Eles estavam indo para o templo, para a casa do Senhor, para orar. Eles estavam indo para orar, como de costume, né? Eles sempre iam à casa do Senhor para orar. E quando Paulo e Silas estavam indo para o templo orar, a Bíblia diz que no meio do caminho apareceu uma jovem com o espírito de adivinhação, né? Que estava ali adivinhando, dando muito lucro aos seus senhores. E a Bíblia diz que essa jovem começou a exaltar a Paulo e Silas. Olha, homem de Deus, esses homens são homens do Deus Altíssimo, tal. Aquela coisa toda que os irmãos já conhecem. Então, detalhe, enquanto Paulo e Silas estavam saindo dos seus acomodamentos, se indo para o templo orar, Deus estava preparando alguém que precisava de uma libertação para colocar no caminho de Paulo e Silas. É isso que nós temos que entender quando nós saímos para os nossos trabalhos e missões, e esse é o primeiro pilar muito importante, a oração. A oração, ela tem o poder de abrir a nossa visão para o campo de missões, para que a gente possa enxergar os sedentos, né? Os sedentos. Segundo, a oração, irmãos, ele tem o poder de abrir a nossa visão espiritual, né, abrir a nossa visão espiritual para que nós venhamos ter uma visão aberta, né, nos trabalhos de missões. Então, um dos pilares muito importantes para o trabalho de libertação em missões é a oração, né? Oração. O evangelista ele tem que orar, o evangelista ele tem que viver uma vida de oração, dedicando a sua vida, o seu tempo em oração ao Senhor, para que Deus ele possa colocar nos seus caminhos pessoas que precisam ser libertas. Então, sem orar, irmão, não tem como trabalhar em missões. Sem orar não tem como ir para o campo. Sem orar não tem como trabalhar com libertação de vidas. Então, é necessário
viver uma vida de comunhão, uma vida de muita oração, para que esses trabalhos venham a ser eficazes, né? Eficaz. Algo muito importante também, meus amados, que é o segundo pilar. O segundo pilar. Qual é o segundo pilar? O segundo pilar, irmãos, é o jejum. É o jejum. O jejum, ele tem poder de destravar as forças das trevas. O jejum, ele tem poder de desarmar o adversário. O evangelista que jejuma, ele tira todas as armas do inimigo, porque a Bíblia diz que casta de demônio tem casta de demônio, só sai com jejum e oração. Então, quem está no campo, ele não está lutando contra a carne, ele está lutando contra demônio, ele está lutando contra a principado, ele está lutando contra a potestade, ele está lutando contra todo tipo de trevas que estão ali batalhando para destruir aquela alma, para destruir aquela vida. Então, sem jejum não tem como o evangelista guerrear. Por quê? Porque o jejum ele te dá as armas certas, como diz no livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 11, né? Se eu não me engano, que diz: revertivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então você vai se revertir. O que é revertir? É colocar as armaduras de Deus sobre a sua vida, jejuando, consagrando a sua vida, e através disso o Senhor, ele vai te dando armas espirituais para as suas batalhas, né, para as suas guerras. O terceiro pilar, que é muito importante, é a dedicação da vida a uma leitura diária da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Falar o que no campo de missões? Falar o quê? Para essas pessoas que estão sedentas, as pessoas que estão sem perspectiva de vida, precisando de um milagre, precisando de uma palavra de conforto, né? E existem pessoas que vão para o campo de missões que não têm esse costume de ler, de se encher da palavra de Deus. Porque uma vez que nós vamos para o campo, nós não vamos falar abobrinha, nós não vamos falar de nós mesmos, nós não vamos contar história de carochinha, aí que isso aconteceu e que não, nós vamos pregar a palavra, nós vamos pregar o evangelho. E só pode pregar o evangelho aquele que está cheio dele, porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio da palavra, você no campo de missões vai falar da palavra, e a palavra vai transformar a vida de muitas pessoas, tá bom? Então são três pilares muito simples e muito importantes: oração, jejum e palavra. E sem esses três pilares nós não podemos alcançar êxito nos trabalhos de missões, tá bom? Então é muito importante que os irmãos venham entender isso, que a oração, o jejum e a palavra caminham junto, né? São os três pilares importantes para esse trabalho de libertação no campo missionário. Então, se você vai para o campo de missões, você trabalha no campo de missões, como nós trabalhamos também, é importante que os irmãos entendam que esses três pilares é muito importante para os trabalhos de missões no campo missionário, né? Então, não vá desarmado para o campo de missões, não vai desarmado, não vai sem arma, não vai sem as armaduras de Deus, como diz no livro de Efésios, porque senão você vai apanhar feio no campo de missões, né? Vai ser massacrado, porque o campo de missões não é brincadeira, ele massacra mesmo, ele machuca mesmo, queridos. Então é muito importante estarmos com esses três pilares em dias nas nossas vidas aí nos trabalhos de missões, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Vão ficando aí com a vista, tá bom? Você que está em sua primeira vez no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Deixa um like nesse vídeo, comenta, tá bom? Compartilha se for possível. Olha para você ver o sol que nós estamos enfrentando aqui hoje, tá? Olha aí. Hoje eu não estou trabalhando no evangelismo, porque eu tenho que me alimentar, comer, né, irmãos? Hoje eu estou fazendo meu trabalho, que eu trabalho vendendo livros, né? Trabalho com as vendas, aí eu tenho que cobrar. Tá ali a bicicleta onde eu estou indo fazer as cobranças, para que eu possa sobreviver também, para que eu possa me alimentar, né? Então é isso aí, gente. Peço aos irmãos, orem por mim, orem pela minha vida. Não tenho andado muito bem de saúde nos últimos dias. Não tenho andado muito bem de saúde. Espero um dia fazer um vídeo aqui para falar um pouco sobre a minha saúde. Mas peço aos irmãos, por enquanto, apenas que orem